Pedimos para a nossa assessoria de imprensa marcar essa entrevista coletiva. O motivo principal é a gente explicar a situação do Daverson. Oi? O Daverson hoje é um atleta que tem um contrato se encerrando com o Cuiabá em dezembro. E já foi feita uma negociação de discutir um pré-contrato com ele no início do ano. Uma prorrogação, ele não aceitou. E o Cuiabá resolveu por não colocar mais o atleta a jogar. O empresário do atleta diz que tem Só um minuto. Que já tem um pré-contrato em negociação com outra equipe. E a gente optou por decidir que não joga mais pelo Cuiabá, caso mude de ideia. Se vier a mudar de ideia, a gente vai mudar a situação e vamos ver o que vai acontecer. Só uma pergunta que corta para começar a Cristiano, boa noite. Gostaria que também você aproveitasse e falasse com relação a uma vinda de treinador que abatar 80 dias sem um técnico contratado. Existe a possibilidade de efetivação de Luiz Fernando Júnior de cargo ou não? Vocês seguem em busca e como está? Tem uma previsão para que algum treinador assuma o time? A situação de não ter um técnico, vamos dizer que é uma responsabilidade do clube. A gente já deveria ter um treinador aqui. A gente criou um filtro muito grande, muito pequeno para trazer o técnico. Eu acho que o Luiz já fez o máximo que ele podia fazer pelo clube, está fazendo, mas chegou no momento que a laranja não vai mais sair suco. A gente está no mercado, estamos buscando. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter uma resolução desse problema. Eu acho que independente da gente ter um técnico ou não, os jogadores precisam assumir mais a responsabilidade. Quem está no dia a dia do Cuiabá, quem está assistindo, quem vê o trabalho do Cuiabá, não é um trabalho ruim. Não é um trabalho que falta informação para os atletas. É um trabalho bem feito, é um trabalho praticamente igual ao que o Antônio fazia. Só que hoje a gente vive um momento, e eu acho que isso é um problema geral, de falta de... As pessoas não assumem as responsabilidades que precisam assumir. E hoje, sinceramente, aqui dentro da Arena Pantanal, eu torci para o jogo acabar logo. Porque a gente podia ter tomado 6 hoje do Atlético, aí 7. E não é dizer simplesmente a cultura da imprensa brasileira que a culpa é só do treinador. Não ter um treinador é culpa do clube, é culpa minha. Agora, entrar dentro do campo e passar essa vergonha que nós passamos hoje aqui dentro da Arena Pantanal não é culpa minha, não é culpa do Luiz. Eu não jogo. Quem joga são os atletas, então os atletas precisam assumir. Hoje o Cuiabá sofre um problema interno grande de falta de lideranças. E eu acho que é um momento que a gente precisa refletir sobre isso. Eu já pensei em falar antes, eu acho que é um momento mais adequado. Eu vim falar hoje por causa dessa situação do Daverson. Não tenho medo de crítica. Eu comecei esse clube junto com a minha família, junto com meu tio, junto com meu pai, junto com meus irmãos, do zero. O Cuiabá jogava no Dutrinha. O Cuiabá treinava numa quiçaça ali perto do Tijucal. Não existia isso aqui que vocês estão vendo aqui agora. Então, para mim, não tem problema recomeçar. Agora, eu preciso de homem, não de menino. Não de pessoa que está com a barriga cheia e satisfeita com a situação atual. Trabalhar nós vamos, não tenho dúvida. Vamos buscar um treinador, eu tenho certeza. Rapidinho vai estar aqui. Vai chegar, o ânimo vai mudar. Mas, antes disso acontecer, algumas coisinhas a gente vai mexer aqui dentro. Falando um pouco mais sobre a situação do Daverson, entra exatamente nesse caso que eu estou falando. Eu disse uma frase no ano passado, que quem não ajuda, atrapalha. E hoje ele é um atleta que, infelizmente, nos atrapalha. A situação do Cuiabá em relação ao Daverson é que, em julho, quando ele já vai poder assinar um pré-contrato, a gente espera que algum clube interessado no Daverson venha e compre ele do Cuiabá. Ele, na situação que ele se encontra hoje, querendo jogar, e o empresário dele me diz
que ele está negociando um pré-contrato com outra equipe, é ridículo, meus amigos. Nós temos que ter respeito a esse escudo aqui, ó. Isso aqui não caiu do céu, não. Ninguém é melhor que o Cuiabá, nem eu. Ninguém, muito menos eu. Nenhum atleta é melhor que o Cuiabá. Ninguém vai usar o Cuiabá de vitrine para fazer contrato. Não tenho culpa se ele tem 33 anos e é o último contrato da vida dele. Isso é problema dele. Enquanto isso, vai jogar quem tem contrato com o clube. Ele é o Pita, Luciano Gimenez, que os três são centroavantes, por isso citei, são 3 jogadores que o clube comprou. Entendeu? Então a situação é essa. Em relação a ele, eu acho que está bem explicado e fique à vontade aí com perguntas. Cristiano, boa noite, Laís, pouco. 2 perguntas. Uma, ainda falando do Davidson, ele tem contrato até o final do ano. Você está deixando bem claro que ele está afastado da equipe. Ele deixa de treinar também, ele não entra ao clube enquanto não resolver essa situação. Como é que fica a situação dele? A questão do treinador. Você falou que já deu o suco que tinha que dar. Ele segue mesmo não chegando no treinador, ele fica à frente ou você já pensa num nome provisório? Então, Pato, não existe esse negócio de jogador afastado. Isso aí, o Davidson continua treinando, porém, não faz mais parte dos planos do Cuiabá. Eu não posso afastar um atleta, ele é um funcionário, o clube tem que cumprir com as suas obrigações de treinar o atleta, de preparar o atleta, dar condição para o atleta. Agora, a questão, essa questão, gente, a gente pode ver em vários outros clubes. Normalmente o jogador, no ano que está em fim de contrato, existe esse tipo de problema. E a situação dele é uma situação bem peculiar, porque ele precisa fazer um bom contrato. Porque é o último bom contrato que ele pode fazer. Então, assim, isso é normal. Agora, o clube não pode ficar sendo tratado como a segunda opção, alguém que vai ser usado para poder fazer esse contrato que ele quer fazer. Isso aí não dá. Ele permanece treinando. A vida dele dentro do clube vai depender das atitudes dele. O Cuiabá tem regras. As regras estão acima de todos, elas precisam ser cumpridas. Quem cumprir a regra, ok. Quem não cumprir a regra vai sofrer a penalidade que a gente tem dentro do clube. Eu acho que falar do Luiz é até injusto. Eu acho que é uma análise bem curta sua, de querer chegar aqui e falar que o problema é o Luiz. Não é, meus amigos. O Luiz, não adianta eu simplesmente, vou pegar um Cristo aqui e vou, que nem chamaram ele de burro aqui hoje. O cara fez o que deu. Quantos treinador brasileiro a gente tem na Série A? 10. É difícil pra caramba fazer isso aí. Não é fácil, não. É muito mais fácil você pilotar um Boeing do que treinar um time de Série A. Agora, não podemos simplesmente crucificar. Agora, nós vamos analisar a situação. Vale a pena continuar? Não vale? Agora, temos que ter respeito com o profissional. Ele nos ajudou muito até hoje. Não posso simplesmente chegar e execrar uma pessoa que ajuda bastante e que não entra em campo também. Não foi ele que estava dentro do gol, não foi ele que não foi ali na hora da falta ficar na frente da bola, não foi ele que armou a barreira do segundo gol. Entendeu? Eu não tenho papa na língua, meus amigos. Por quê? Porque o que está na reta aqui é o meu. Jogador beija o escudo um dia, no outro dia está em outro lugar. Entendeu? Então nós não podemos simplesmente ficar aqui crucificando não vou falar a palavra, mas a pessoa que não tem a responsabilidade. De novo, antes de morar na capital, o Davidson está influenciando negativamente mais jogadores. Eu percebo que você está indignado com a situação do comprometimento dos atletas. O caso do Davidson está influenciando negativamente mais gente que você já percebeu. Em situações passadas você percebeu e tomou atitude. Tem mais gente sendo descomprometida do time? Eu acho que a situação do Davidson, do próprio grupo, não saber se ele vai ficar aqui ou não, é ruim. Né? Os jogadores, dentro da cabeça deles, eles criam uma dúvida. Eu acho que influenciando negativamente, não. Agora, é uma situação que não é legal. É uma situação que não é a mais adequada. Não temos problema de comportamento no Cuiabá, nós temos problema de falta de atitude dentro do campo, como nós tivemos hoje, como nós tivemos lá contra o Atlético Paranaense. Nós tivemos uma atitude boa contra o Grêmio. Agora, hoje, deu vergonha. Hoje eu torci para acabar o jogo, porque senão a gente ia tomar, acho que mais que a maior goleada da história do Cuiabá na Série A. 3-0 ficou barato hoje aqui. Boa noite. Você falou, a princípio dele não joga mais que o Cuiabá, mas só para a gente deixar
bem clara de que o jogador ele tem um acordo verbal para assinar um pré-contrato com o clube. Caso ele volte atrás, ele esqueça esse acordo verbal, ele se renovar com o Cuiabá, tudo isso muda. A história é o seguinte, no último dia da janela, na semana passada, o presidente do Santos, o Galo do Santos me ligou, o presidente do Santos me ligou, fez uma proposta para nós, ofereceu $1,5 milhão, nós achamos pouco, pedimos mais, eles disseram que iam fazer uma outra proposta. Eu mandei negociar com o atleta. Deu meia hora, o empresário do Davis me ligou, o Felipe, me disse, Cristiano, já temos um acordo praticamente fechado que vamos assinar um pré-contrato em julho. É isso. É a informação que veio para mim. E se ele mudar de ideia, como o empresário dele já esteve aqui em janeiro, conversou comigo, eu tentei negociar a prorrogação do contrato, fizemos uma proposta com aumento de salário, pagamento de luva. O salário que o Davis ganha no Cuiabá é muito acima do que o Cuiabá deveria pagar para um atleta. Ele deu muito resultado para nós. Valeu a pena a aposta, o investimento. Mas a gente propôs um salário para ele além do que ele já ganha. O salário que o Santos ofereceu para ele era maior do que eu propus. Mas o empresário me disse que já tem uma negociação em andamento. Então, assim, eu não posso contar com alguém que não está pensando no Cuiabá. Cristiano, uma vez atrás foi melhorado. Desde janeiro, no início do campeonato estadual, nós já tínhamos acompanhado alguns jogos ruins do Cuiabá. E um dos argumentos que tanto eu e alguns colegas pensávamos é que o fato de jogar o Mato Grossense, uma vez com o Antônio Oliveira, na sua primeira coletiva falou, o maior desafio desses atletas é motivá-los a disputar o estadual. Começou os torneios de grande expressão, Copa do Brasil, Copa Verde, e ainda assim classificamos. Mas tivemos muita dificuldade. E no brasileiro não precisamos falar mais nada porque os resultados estão aí. Você acredita que isso aí tem a ver com o fato de nós não termos um treinador? Ou é algo que ainda dá para correr atrás, uma vez que os jogadores são os mesmos praticamente do ano passado? Eu acho que um assunto interessante a gente falar aqui, chamado esse assunto motivação. Vamos pensar um pouquinho, meus amigos. Qual que é uma pessoa que acorda 5 horas da manhã, pega um ônibus para ficar no sol, lá no CT do Cuiabá, lá, cortando grama? Esse cara tem motivação. Ele tem motivação. Agora vamos pensar esses atletas aqui, que os caras ganham 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Para mim isso aí chama-se falta de vergonha na cara, quem não tiver motivado. Falei, vamos mexer com outra coisa. Quem não tiver motivado em estar jogando numa arena de Copa do Mundo, num gramado que é um tapete contra o Atlético Mineiro, um time cheio de jogadores conhecidos, sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que é falta de assumir a responsabilidade. Né? Tem gente que está com a barriga cheia aqui dentro do Cuiabá hoje, está satisfeito com a situação, ganha bem, bicho é bom, a estrutura do clube hoje é top. O campo que o Cuiabá treina é perfeito. Nós estamos construindo um CT aqui perto aqui que vai ser um dos melhores do Brasil. Então, assim, motivação, não. Eu acho que quem não tiver motivado aqui tem que pedir para ir embora, criar vergonha na cara e pedir para ir embora. Isso aqui não é nós não estamos aqui para brincadeira, eu não estou aqui para brincadeira. Eu largo a minha vida por causa do Cuiabá. Eu fiquei 10 dias viajando agora. Agora, quem vier aqui falar que está desmotivado e a gente entrar no assunto, falta de motivação, não, meus amigos. A pessoa tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Esses dias eu vi uma matéria desses jogadores que foram pegos nas apostas, o jogador do Coritiba e do Vila Nova. Um deles está ajudando a carregar cimento, o Gabriel Domingos, e o Diego Porfírio faz bico para ganhar lá, sei lá, 300, 400 reais. Aí você tem aqui uns guerreiros que ganham 300 mil, 400 mil, e você vem falar de motivação? Vivendo um sonho que quantas pessoas queriam viver, então não dá. Isso aqui, o Cuiabá, eu falo para todo mundo, o Cuiabá é um clube diferente. Ele não vai ficar assim sempre. O Cuiabá, se Deus quiser, vai continuar crescendo e vai se profissionalizar. Não vai ter eu aqui para ficar dando a cara o tempo todo. Mas é um clube que tem dono, o dono está no dia a dia, o dono está olhando. Então aqui, quem não andar conforme a nossa música, tchau. Entendeu? Isso aí não adianta. Pode ser o treinador A, B, ou C, ou D. Não dá para eu ficar tendo que motivar jogador todo dia. Presidente, pode ficar à vontade nas perguntas. Pode perguntar para quem quiser. Boa noite, presidente. É o Cuiabá, da Rádio CBN Cuiabá. O senhor disse que se responsabiliza pelo clube estar sem técnico.
Após a partida, o senhor também deixou claro a sua insatisfação e torceu para que a partida acabasse logo. O senhor pretende, após hoje, sentar com a comissão técnica e propor uma reavaliação e um possível afastamento de alguns jogadores que não estão correspondendo dentro de campo? Não. Eu chegar e simplesmente a avaliação, não tem como eu afastar um ou outro atleta. É óbvio que tem jogador que não está rendendo, tem jogador que está aqui hoje que não está pronto para a Série A. Eu acho que como eu falei, eu tenho que assumir a responsabilidade. Não adianta eu chegar e falar, eu tô sem sorte, por isso que eu não tô achando um técnico. Não, eu já devia ter contratado um treinador, eu tô pecando nisso, entendeu? Agora, sim, eu não vou trazer qualquer pessoa para cá, eu já tive a experiência aqui no Cuiabá de trazer um treinador sem estar convicto. E não deu certo, eu tive que trocar. Troca de treinador, meus amigos, é uma coisa bem difícil de fazer, não é fácil. Então, assim, eu tenho a convicção hoje de 1 ou 2 nomes, e eu vou fechar com um desses 2 nomes. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter uma mudança de postura, de assumir a responsabilidade, entrar lá dentro do campo e fazer o que tem para fazer. Porque foi falado que era para fazer, não fizeram. E não adianta, estamos sem treinador, não. Não tem menino aqui, tem jogador de 30 anos aí que sabe muito bem o que é para fazer. Que sabe muito bem que se não entrar na frente de uma bola na hora de bater a falta, nós vamos tomar o gol. Então, acho que não é o caso que você disse, não. Boa noite, Cristiano. Pedro Lima, Olhar Esportivo. Então, agora se torna uma urgência trazer um treinador já nessa próxima semana. E em relação ao elenco, para mais reforços é só a partir do 10 de julho. Já vê alguma limitação nesse elenco que tem hoje aqui dentro do Cuiabá? Pedro, eu, sinceramente, o senso de urgência não é de hoje, já faz tempo. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que a gente ia chegar na Série A, a gente ia jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, rodada de abertura, vindo de um campeonato estadual que não exige nada da gente, que é uma coisa que é como se fosse algo que foge totalmente da nossa realidade mais importante. Chegar lá, o 4-0 que nós tomamos lá era a derrota era esperada. Jogar contra o Grêmio em Porto Alegre é muito difícil. Agora, para mim, hoje foi muito ruim. Foi muito ruim. Hoje a gente tomou 3, mas era para ter tomado 6. Não foi legal o que aconteceu hoje aqui. Não faltou informação. Não adianta o jogador vir falar, não, estamos por nós, não, está faltando. Não, faltou atitude, meus amigos. Os gols que nós, o Pedro entende um pouco de futebol, conheço ele. Não existe tomar o gol que nós tomamos aqui hoje, o primeiro gol. Então, assim, qual foi a outra pergunta? Sobre elenco. O elenco é muito bom, Pedro. O elenco é bom, óbvio que tem uma ou outra peça que não está preparada, mas o elenco é bom. O elenco é bom. Está faltando, como eu disse, eu acho que hoje o maior problema do Cuiabá chama-se assumir a responsabilidade, não deixar achar que a responsabilidade só é do treinador, achar que a responsabilidade só é do clube. Acho que esse é o grande problema hoje. Não adianta a gente chegar lá dentro do vestiário, ou segunda-feira ou amanhã lá dentro do clube, e querer achar justificativo. Não, a culpa nós temos que assumir. O jogador tem que assumir. Tem que assumir, tem que entrar lá dentro e sangrar. Não adianta chegar lá dentro. Hoje em dia eu vejo as pessoas muito assim, fugindo de conflito. Ninguém quer conflito, todo mundo quer ir para casa sossegar. A vida não é assim. Esse ambiente aqui não é assim. E o Cuiabá é um clube que tem um agravante maior ainda. Se não tiver uma cobrança forte minha, que sou dono do tio da minha família, do time, meu amigo, isso aqui vira um spa. Então, assim, falta a gente assumir as nossas responsabilidades, parar de ficar dando desculpinha de criança. Cristiano, 2 jogos fora na estreia do campeonato e 2 jogos pesados contra times muito fortes. A CBF pesou a mão nos jogos do Cuiabá para o início do Campeonato Brasileiro. Lá na frente, isso dá para reverter? Dá para trabalhar psicológico na frente e tentar reverter essa situação? Ou tem um peso muito grande esses 4 jogos? Não, Pato, eu acho que o campeonato de pontos corridos, você precisa entender como é que ele funciona. Tem jogos que você sabe que vai ser muito difícil de você ganhar. Hoje o Atlético Mineiro, se ele veio aqui e ganhasse de 1-0 do Cuiabá, não era uma coisa difícil. O time deles é muito bom, mas a nossa postura não foi boa. Então eu acho assim, independente da sequência de adversários que você tem, não adianta você achar, vou jogar com o Criciúma. O Criciúma foi lá ontem, hoje meteu 4 no Vasco, dentro da casa do Vasco.
Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. E o campeonato de pontos corridos, ele é um campeonato que te permite você ter reações e permite também, se você deixar, você se afundar dentro da tabela. Então, assim, são jogos que a probabilidade, vamos dizer assim, do Cuiabá ganhar esses 3 jogos que a gente fez aqui, independente se tivesse aqui treinador A, B ou C, não seria grande, seria pequena. Mas o que está incomodando é a postura, a forma que nós estamos perdendo. Isso que está incomodando, e isso aí precisa mudar urgente. Pessoal, obrigado. O Atlético tem que ir para o aeroporto, a gente vai ter que encerrar. Obrigado, Igor.